diferente, aí vocês Sim, ficam. eu acho que a gente pode fazer. Na verdade, eu vou ter que fazer uma pergunta até para você antes de qualquer coisa, mas de todo modo, eu acho que sim, acho que vamos tentar interagir aqui. É, primeiro porque a gente já fez, a gente gravou uma demonstração que eu fiz, né, Bernardo? Né, a gente gravou e está no YouTube. Uhum. Então, essa demonstração, ela é mais nesse sentido, assim, ela é mais direta, eu fico falando o tempo todo e mostro uma série de coisas. Não que eu vou mostrar, provavelmente, boa parte das coisas de novo, mas eu não queria fazer esse modelo que eu fiz da outra vez, que ficou gravado, de eu fazer um roteiro aqui, enfim, seguir, né? Eu acho que eu vou tentar conversar um pouco sobre como é que foi minha experiência com a ferramenta, como é que eu estou usando, e acho que pode ser mais interessante se vocês tiverem coisas para perguntar. Pode ser também que vocês não tenham, porque vocês não têm contato com uma ferramenta, então também não tem problema. Eu posso ficar falando disso por horas, então acho que. Mas se tiver pergunta, façam, né? Pode interromper, e a gente tentar acomodar, eu acho que vai ser mais interessante. Então, assim, primeiro, prazer estar aqui de volta. Bom ver o Fernando, estou com saudade de vocês, dos que eu conheço, dos que eu não conheço, prazer, né? Pô, o Michel tem uma bananeira ali no fundo, ali, que maneira. É isso? É, é o lote aqui ao lado, umas parecido com uma bananeira mesmo. Pô, eu tenho umas plantas aqui também. Aí, ó. Pô, mas eu tô Jardins no alto. verticais. Só uma observação, um feedback que eu tive daquela aula foi de várias pessoas é que foi muito, muito densa. Pois é, então, também é isso, assim, ali, o que que acontece? Acho que você tem razão, então ali dá pra, cara, dá pra olhar, pausa, tenta entender o que tá acontecendo. Então, a ideia não é fazer aquilo de novo. Mas ao mesmo tempo também o Bernardo tinha pedido para eu, quer dizer, ele me pediu uma coisa que eu já adianto que eu não vou fazer exatamente isso, porque na verdade eu nem sei como responder a pergunta que ele me fez. Ele falou assim, se você fosse começar um projeto do zero, como é que você ia fazer? Eu não faço ideia de como é que eu ia fazer. E aí, sei lá, a gente pode até fazer um exercício disso aqui agora, né, conforme a coisa acontece, mas de fato eu não estou pensando sobre isso, né? Então eu estou no meio eu tô no meio do meu, ele está tomando proporções grandes e, 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 e ele foi tomando essa proporção conforme a coisa foi, conforme foi evoluindo o uso que eu fazia da ferramenta, né? Acho que é meio natural. E eu acho que isso é até análogo ao modo como a gente trabalha com qualquer coisa, com caderno, com Word, né? O que eu provavelmente vou começar mostrando para vocês, mas ainda eu vou fazer essa pergunta que eu falei para o Bernardo. Provavelmente eu vou começar mostrando onde eu estava, digamos assim, no Word quando eu fui apresentado por essa ferramenta pelo Bernardo e eu decidi testar e aí eu mudei, entendeu? Que eu já estava numa situação que talvez organizando as coisas que quando eu vi a ferramenta ela falou, bom, esse é para esse lugar que eu estou indo e de fato o Word está me atrapalhando porque ele não está me permitindo ir para esse lugar. Então eu consegui sair daquele momento daquele tipo de organização que eu tinha ali no Word para o uso do CT. E claro, no começo foi estranho, eu mudei o jeito que eu trabalhava e agora eu tô bem estável. O que eu queria perguntar, Bernardo, é o seguinte, até para me situar um pouco, é, sei lá, se você conseguir me dar em 5 minutos para onde você andou o que que sobre o que você falou, para poder também não, para poder pegar o ponto que você está e a gente, e acho que e aí tudo bem porque vai funcionar como uma espécie de recapitulação, é quase assim, onde nós estamos nesse momento para poder saber do que você falou e que coisa que eu posso mobilizar sem explicar demais, né? Então, se você puder, eu Então, agradeço. se a gente usar aquele modelo lá que a gente adotou no curso, de usar a bibliografia como eixo e de circular ao redor dele, começando, né, pelas fontes primárias, fontes secundárias,
questão de organização do material de pesquisa. Quer dizer, na verdade, essa foi a organização que eu adotei agora, né? Ali a gente pensou mais assim, coletar, organizar, anotar e publicar. Então, o que a gente viu foi mais essa questão das fontes primárias e secundárias, e a gente falou um pouco sobre algumas ferramentas filológicas, e aí está incluído o Golden Dict. E sobre essa questão de anotação, a gente teve só uma aula sobre o Word. Eu falei sobre a questão dos estilos, né, de fazer templates. Teve uma aula sobre o Scrivener, que aí já era um modelo um pouquinho diferente, né? E também, acho que diferente do que a gente havia feito, teve um pouco mais sobre gerenciadores bibliográficos. Mas, assim, linguagens de marcação, por exemplo, eu só mencionei, mas não Também cheguei é a importante, introduzir. linguagem também, Na verdade, eu inverti a ordem. Eu resolvi começar pelo Word e Uhum. pelo What You Get is What You See, né? E depois caminhar e terminar com a linguagem de marcação. Ou seja, do mais claro para nós, em direção ao mais claro por si, né? Mas é isso. Aí, se quiser Não, tirar alguma pode dúvida falar. sobre o que já foi no momento, só Não, tá falar. bom. Acho que não, já ajudou. Então tá, eu vou. Vamos fazer. Bom, uma coisa importante que vai aparecer aqui e que foi essa coisa que o Bernardo mencionou por último é a ideia de linguagem. Tem essa linguagem chamada Markdown. Você já falou pelo menos o nome dela ou não? Já, né? Isso, então assim, o que vai acontecer, quando eu abrir aqui o CT, vocês vão ver que quer dizer, a maior parte do negócio vocês vão, né, normal, vocês vão reconhecer normal, mas tem, eu uso uma linguagem que é como se fosse uma linguagem de programação para escrever no CT, e aquilo que seria o texto para ser lido, ele é uma outra representação, entendeu? Então a gente está em dois níveis ontológicos aqui. Né? Ele é uma representação daquilo que está subjacente, que é a linguagem na qual eu escrevo. Então, então o Bernardo está rindo, mas essa analogia é perfeita. Essa é uma analogia É da o computação também, entendeu? A Tafainômena gente e os é, eidos, né? E o Exatamente. taído. Então esse tipo de coisa que eu faço aqui, mas isso é bem ridículo, não é nada do outro mundo, mas vale para o mundo das linguagens de programação. A gente escreve a coisa numa linguagem especializada, que ela é toda restrita para poder ela ser objetiva, e quando você compila o programa, ele transforma aquilo que está em linguagem ele agrega, digamos assim, propriedades emergentes, né, no que sai. E aí você vê uma coisa acontecendo como fenômeno que, na verdade, é uma tradução daquilo que está escrito como linguagem, mas é uma linguagem objetiva. É evidente que eu não escrevo objetivo, né? Eu, enquanto autor aqui da tese, eu escrevo, né, com a minha subjetividade normal, mas tem uma série de elementos da construção do texto que tem essa objetividade das linguagens de programação de uma forma bem trivial. Essa linguagem, por que isso é interessante? Isso é interessante, e provavelmente o Bernardo mencionou isso quando falou sobre o Word, porque o Word, como ele quer te entregar, né, o mundo né? O Word ele é tipo o Antístenes. No Word, tudo que acontece no nível da linguagem corresponde ao que existe na realidade. Ou pelo menos ele tenta ser assim. Inclusive, o Word é uma prova de que isso está errado. Não é assim, né? Porque você gasta um tempo enorme tentando fazer o Word parecer com aquilo que você quer que ele seja, e toda hora dá errado, tem alguma coisa que está faltando. Quando você termina de imprimir, você olha que tem coisa formatada errado. E o que a gente constatou, né, conversando sobre isso, eu e o Bernardo, é que, cara, toda essa preocupação com a aparência do Word, ela te atrapalha no dia a dia.
E ela te atrapalha de maneiras bem sutis, porque, cara, tudo bem, não é uma atrapalhada terrível que você fala assim, ah, meu Deus, não dá para usar isso. Pelo contrário, você continua usando, mas é como se fosse um negócio, um ruído, uma areiazinha que vai te atrapalhando. Então, assim, uma das coisas de trabalhar com esse tipo de linguagem é que você simplesmente não está tão preocupado assim com formatação, com onde que isso vai sair, se a quebra de página vai dar no lugar certo, se o título ficou para cima da página, aí você quer dar um enter, uma série de coisas idiotas que te atrapalham no dia a dia vão estar lá. Você fala, pô, mas não importa, eu sei lidar com isso, estou no mestrado, no doutorado, já passei por isso. Tudo bem, tranquilo, mas eu acho que assim, no acumulado do dia a dia, você tem um certo ganho de produtividade que me parece interessante, pelo menos, ou a mim parece que me ajuda a me concentrar mais no conteúdo do que na forma. Isso não quer dizer que eu não tenha gastado um tempo para a forma e tal, as aparências e tudo mais. Enfim, então isso é uma coisa. Eu vou tentar aqui, vamos lá. Eu vou tentar mostrar algumas coisas, então, sobre. Primeiro, deixa eu. Acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um contato inicial com a ferramenta, depois eu volto para trás para mostrar onde eu estava lá naquele Word. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vamos ver se funciona. Estão vendo minha tela, certo? Uhum. Beleza. Deixa eu fechar essa calculadora aqui, não nos interessa. Eu vou abrir, então. E vocês estão vendo, ela é comprida? Tá. Bernardo, minha tela é ultra wide. Você está vendo ela como? Não, tá perfeito. Tá, beleza. Tá, tá wide, mas nós estamos vendo. Tá Eu sobrando não saberia coisa te para dizer assim, baixo, né? não tá faltando nem tá sobrando, tá? É isso que eu tô Ele, preocupado. Eu acho que ele tá cortando parte da tela, mas tudo bem, vamos lá. Eu vou abrir o CT então. É isso que eu queria saber. Ele tá aparecendo aonde? ele tá da 3/4 da tela ocupada, da esquerda para a direita. 3/4 da tela ocupada. Então tá bom, então deu certo. Só que talvez vocês não vão conseguir ler, né? Porque provavelmente a resolução é muito grande. Mas tudo bem. Então eu abri aqui o programa e eu já vou passar para o meu. Ó, tá bom. Guerra Civil. Vocês estão vendo isso, não? Tá. Só para avisar, tá dando para ler tranquilo. E tem uma ferramentazinha também no Webex que a Mirelle descobriu aqui, que é uma lupa. Então, se precisar dar zoom, sem problema. Vocês conseguem dar zoom, é isso? Porque tá, beleza. Então tá. Bom, então tá aqui. Esse aqui é a tela do programa. Na verdade, ele tá abrindo essa região central, essa região maior aqui é a região de leitura. Então eu chamo isso, ele está renderizando o que eu escrevi. Enfim, é um textão aqui, que na verdade esse texto aqui, na verdade eu devia até passar para outro, sei lá, porque esse aqui não está feito, né? Esse aqui já está feito. Tem uns links, né? Vê que a diferença desse para o outro é que agora tem uma série de links em azul e alguns em vermelho. Então essa aqui é a visão de leitura. Isso aqui é ele formatado. Eu não faço isso. Então tem aqui uma citação, por exemplo, eu deixei em azul que destaca no texto. Nada disso importa. Quer dizer, isso importa. É o lugar que eu venho quando eu quero ler, né, para revisar, para ver como está. Essa é a visão que eu tenho, mas não é a visão que eu trabalho o tempo todo. Mas eu vou dar uma geral nas partes aqui. Essa região em amarelinho claro é a minha lista de tópicos. Cada coisa que eu escrevo aqui dentro vira um tópico, e na realidade, deixa eu ver. Quando eu. Bom, o Bernardo mencionou que isso é uma ferramenta de wiki, né? Então, vocês todos devem ter familiaridade com a Wikipedia. A Wikipedia, beleza, ela se coloca como uma enciclopédia, mas na verdade ela é um site de hipertexto que tem
milhares, milhões, talvez, de verbetes que são construindo conforme os usuários. Tem duas formas, digamos assim, de criar um verbete na Wiki. Primeiro, uma forma é você falar, eu quero falar sobre um assunto, então você vai lá e cria um tópico. Então eu quero falar sobre uma planta, por exemplo, falando de uma planta, a Monstera deliciosa, né? Que é que é a costela de Adão. Então, o cara vai lá e cria uma entrada chamada Monstera deliciosa, um científico da costela de Adão. Isso é um dos modos de você criar um item na Wikipedia. Outro modo seria você, conforme você está escrevendo o verbete da costela de Adão, você percebe que você precisa mobilizar um conceito, alguma coisa, então você cria lá um link. No primeiro momento, pode ser que esse verbete, esse link, aponte para um lugar que não existe, por exemplo, o gênero Monstera. Então, mas enquanto você está escrevendo lá sobre a sua Monstera deliciosa, você faz um linkzinho na palavra Monstera para apontar para um outro verbete que no futuro, ele nem está feito ainda, mas no futuro ele vai tratar do gênero Monstera. E aí isso vai construindo. Então, essa linguagem Markdown, que logo mais eu mostro para vocês uma coisa parecida, porque aqui é uma ação, ela permite que você vá criando esses links conforme você está escrevendo de uma maneira bem fácil. E o que acontece numa ferramenta como eu imagino que seja da Wikipedia, eu nunca editei a Wikipedia, mas o que acontece no CT, que provavelmente espelha o funcionamento da Wiki, e outras ferramentas, o Bernardo usa uma outra que também tem esse mesmo funcionamento, é que uma vez que eu introduzi, que eu falei, esse termo é um termo que interessa, né, e eu faço isso dizendo um link para esse termo, ele cria um tópico para esse termo. Então, tudo que está aparecendo aqui em azul, a maior parte disso aponta para um tópico. Então, conforme eu fui escrevendo esse texto, quando eu escrevi aqui teteto, na verdade eu não escrevi teteto, eu escrevi uma sigla, mas eu posso colocar um apelido, a gente chama. Se eu clicar aqui no teteto, ele vai me jogar para um verbete do teteto. Então tá aqui, Platão, teteto, esse é um verbete é um verbete de um tipo especial para mim, que tem informações sobre essa obra antiga. Tem um linkzinho aqui. O nome do verbete, na verdade, é uma abreviação que corresponde à abreviação que eu uso para fazer citação. Né? E aqui tem algumas informações mínimas aqui sobre o TT, por exemplo, né? O nome, como é que ele... O título dele, tá aqui o nome dele em latim, essas interrogações é porque eu não pus ainda o nome dele em grego, quem que é o autor, você vê que tem um outro link para o Platão, Plat, que é a abreviação de Platão. Tem aqui uma lista assim, de comentários antigos para o TT. Então tem um link para Anon in THT, que é o comentário anônimo ao TT. Alguns de vocês podem ter ouvido falar, outros não, mas enfim. E que esse TT, por exemplo, ele é fonte para os fragmentos DK27 B7 a 8, que é uma introdução que o Dios põe ao fragmento B8 e o B7 e o fragmento B8. Mas não tem outros fragmentos extraídos do TT? Claro que tem. Esses aqui são os que eu criei aqui na ferramenta até hoje, mas tem uma porção deles. O lance é que isso aqui acontece meio automático. Já vou mostrar para vocês como é que é isso. Edições e traduções. Então tem aqui tá para a edição do Row de 2015. Que é esse tipo de link aqui, para mim, é um link de entrada de bibliografia. Você vai falar, mas não tem outras traduções do TT? É evidente que tem, só que essa daqui é uma que eu criei algumas coisas dentro dela. E, inclusive, aqui no TT tem uma outra parte que eu chamei de fichamentos, que é onde eu vou jogando fichamentos que eu fiz, e por acaso tem um aqui do dia 25 de 7 de 2020. Aí, ó, o que eu estou dizendo? Esse fichamento foi feito a partir da tradução do Nunes, 2001, que está em vermelho porque eu não criei a entrada dele, essa entrada está vazia, se eu clicar aqui não vem nada. Calma. Mas é um item que eu criei aqui.
E aí uma série de coisas que eu fiz, esse é o modo como eu faço fichamentos hoje em dia aqui no CT. Então eu ponho uma indicação, por exemplo, da passagem, quando é de autor, de texto, né, biografia secundária, eu ponho o número da página e eu vou fazendo as minhas anotações. Essas anotações, tudo que tiver em preto é o que eu peguei da leitura do texto. O que tiver numa cor destacada, tipo verde, às vezes está em azul, depende, não importa, às vezes está em azul, talvez apareça outros em azul. São comentários, são discussões que eu fiz já com o fichamento. Então, eu anotei alguma coisa aqui sobre o que eu li no texto e, e na sequência eu pensei algumas coisas que não estão no texto, ou enfim, já discutindo com o texto, então eu marco essas coisas numa outra cor. Para que quando eu for, se eu for aproveitar parte dessa coleta que eu fiz nesse fichamento, eu sei distinguir o que era que estava no texto e o que é coisa que eu já elucubrei a partir do texto. Outra coisa, por exemplo, que eu faço, que está aparecendo aqui, eu marco, às vezes eu estou pensando num fragmento, né? Que nem aqui, eu não lembro o que eu escrevi aqui, mas não importa. Estava pensando aqui no fragmento do Anaxágoras, que eu sei o que ele diz, mas não lembro o número do fragmento e, cara, não vou parar meu fichamento agora para buscar o número do fragmento. Então eu ponho uma marca, ref, com uma marquinha amarela, para eu poder lembrar de coletar essa referência lá do fragmento do Anaxágoras a hora que eu, né, se eventualmente eu precisar dele. Às vezes eu nem, isso aqui faz tanto tempo que eu fiz e eu não fui atrás de fazer isso, mas está me dando um lembrete de que eu preciso fazer isso. Tá? Então, beleza. Tá aqui o TT. Aí eu posso voltar, né? Eu tenho a ferramenta de navegação que nem tem nos browsers. Então, eu estava né, eu tinha clicado no Teteto, né? Quando eu clico no Teteto, ele me joga para a página do Teteto. Se eu voltar, ele me joga para o ponto exato onde eu estava lendo na hora que eu cliquei. Tá? Tem aqui o Fedon. Posso clicar no Fedon. Do Fedon eu não fiz nenhum fichamento. Enfim, né? Mesma coisa, posso voltar. Esse é um funcionamento básico que para mim, por exemplo, é muito importante, porque eu meu trabalho é basicamente histórico, historiográfico, eu lido com muitos nomes, muitas fontes, então me ajuda a poder, por exemplo, fazer esse tipo de navegação. Mas até mais importante do que fazer esse tipo de navegação, por exemplo, é outra coisa. É a possibilidade de eu pegar, por exemplo, esse caso é meio idiota porque isso vai aparecer muitas vezes, mas imagina um fragmento, por exemplo, fragmento de algum pré-socrático uh, pouco utilizado e, pô, me vem na cabeça assim, cara, onde que foi que eu falei desse fragmento mesmo antes? Aí eu posso, por exemplo, vamos procurar ele aqui, né? Vamos pegar o fragmento 8 do Parmênides, B8, só como exemplo, né? Tá aqui, né? Então nessa listinha, então nessa lista de tópicos aqui que tá aqui esse fundo amarelo, eu tenho tem uma coisa também que eu faço, mas eu já retomo aqui o exemplo, que tem alguns dos tópicos, eles estão com esse papelzinho em branco aqui, né? Quando eles significa que eles foram criados desse jeito que eu falei, né? Conforme eu vou escrevendo, eu boto um link, ele cria o tópico automaticamente. Mas eles estão vazios. Se eu clicar aqui no fragmento, né, o B20 aqui do Parmênides, não tem nada. E os que estão com algum ícone diferente desse papelzinho branco, significa que eu já populei, já preenchi alguma coisa desse tópico. Então, se eu clicar aqui no B8, tem uma série de coisas feitas aqui. Eu não vou entrar agora, depois eu vou só dar uma passada aqui para vocês verem. Por exemplo, esse pedaço inicial aqui são as fontes do fragmento, um monte de referência, né? Gastei esse tempo para fazer isso. Aí aqui tem o texto grego do fragmento, né? Depois começa a ter uma série de traduções. Essa aqui está em italiano, que é a tradução daquele volume dos Socráticos, traduzido para o italiano, né? da Bompiani, né? Então essa tradução aqui, que inclusive eu anotei, tem um lugar que quem são os tradutores aqui, esse T,
Essa é a tradução do Reale nesse volume de Os Crãs 2012. Tá? E aí vai ter aqui tradução italiana, uma tradução em português, que eu não lembro se essa aqui é minha ou do Santoro, e por aí vai. Enfim, mas o que eu queria mostrar aqui é o seguinte, se eu, o que me é útil aqui nesse negócio? Como eu tenho esse fragmento B8 como tópico, eu tenho uma possibilidade aqui, que é, eu clico com o botão direito em cima do tópico dele, na lista de tópicos, e tem um comando aqui, né, que linka para esse tópico. Tá? Quando eu clico nisso, ele me mostra uma lista de todos os tópicos que eu tenho aqui no CT que tem links para o fragmento B8. Então vocês vão ver aqui, tem esses tópicos com essas siglas, são os tópicos meus de escrita, onde eu estou escrevendo a tese. Inclusive tem uma coisa interessante aqui, que é, hoje a minha tese tem 3 versões, né, aqui no CT. Essa versão PD, né, isso que começa com PD aqui, é a primeira tentativa, era uma organização, ela mudou completamente, passou para outra, enfim, virou outra parada. Aliás, PD é a primeira? Gustavo, É, fala. só uma pergunta. Essas versões você montou usando a ferramenta de transclusão a partir de texto que você tinha? O que é ferramenta de transclusão, velho? Eu não É sei o que é aquilo de isso. você pegar um pedaço do texto que está em outra página e... Ah, não. Não? Tá. Não, são textos. Entendi. Isso aí, tá. Aqui é porque eu só sei isso nos termos É que eu o uso aqui em include. inglês. É o include, exatamente. Não, porque é outra parada, entendeu? Quando eu fiz o projeto inicial, no instante que eu comecei a escrever alguma coisa, tinha uma organização, por exemplo, se posso até clicar aqui numa delas. Aqui. Isso aqui era o nome de um capítulo 1 que eu chamava. Isso aqui, na verdade, era uma parte de um capítulo. Então, era uma discussão sobre o poema de Parmênides, do capítulo chamado Parmênides vai à escola. Então, isso aqui já é um texto e isso é um pouco do jeito que eu trabalho. Eu escrevo, entendeu? Eu vou escrevendo, eu faço esses fichamentos, depois eu começo a tentar organizar as coisas que eu coletei em um texto corrido. E isso estava acontecendo na época. Isso aqui já tem o quê? Isso é de 2 anos atrás. Chegou um momento que, cara, eu escrevi para burro isso aqui tem muitas páginas, e aí eu me dei conta de que eu estava meio que perdido em Parmênides e eu precisava sair de Parmênides, senão eu não ia conseguir terminar isso nunca. E então eu meio que abandonei esse desenho todo e passei a fazer outro projeto, que é um segundo formato, que eu comecei a atacar, que tinha outra ideia, e depois eu abandonei também essa segunda ideia, e agora estou na terceira, e a terceira agora ela vai, entendeu? Essa aqui não tem como escapar dela, mas o fato é que o que acontecia? Eu tinha um desenho, né, para a tese, o que ela seria, eu fazia um desenho, podia ver se eu tinha, deixa eu ver aqui se eu tenho, por exemplo, um índice. Aqui, vamos ver. Aqui. Eu tinha um índice, né? Daqui a pouco eu volto nisso aqui. Então eu tinha aqui um desenho que eu tinha feito de como é que ia ser a tese, quais eram as partes, tudo que eu tinha que escrever. Tudo que está em azul foram coisas que eu efetivamente escrevi, ou comecei a escrever, e depois eu cheguei à conclusão de que isso aqui não ia dar certo desse jeito. Então eu mudei para uma parada completamente diferente. Eu falei, cara, não vou conseguir fazer o que eu estou fazendo, isso vai ficar muito mal do que um doutorado, então eu vou ter que fazer uma coisa menor. Então eu mudei para outra coisa, que era isso aqui, que agora tinha 6 capítulos aqui, era muito focado em Demócrito. Tem um textinho aqui que eu tento contar uma história para mim mesmo de o que aconteceu, porque eu mudei. Aí eu fui tentar fazer isso daqui e eu me dei conta de que os problemas historiográficos que eu tinha
que me provocavam na primeira versão, eu precisava resolver eles antes de fazer isso daqui. Então, o que aconteceu é que eu consegui voltar, eu tive que voltar para a questão historiográfica, mas eu tive, no meio do caminho eu li algumas coisas que me deixaram mais tranquilo em relação ao fato de que eu não precisava resolver Parmênides para poder avançar, eu consegui montar um terceiro desenho, que é o que estava agora, que eu chamo de meu ciclo, e que tem essa estrutura aqui, está tudo azul, não é porque eu escrevi tudo, mas é porque como agora ficou bem claro o que eu precisava fazer, para cada capítulo eu tenho já exatamente o que eu tenho que fazer. Então eu estou trabalhando e escrevendo. Mas, cara, veja, eu tô no último ano, né? Então também, cara, demorou para chegar nisso daqui. Eu já escrevi metade, tem que escrever mais metade, mas veja, eu escrevi metade, quando eu cheguei nesse terceiro foi lá para maio do ano passado, e aí eu já escrevi metade lá para cá. Tá fluindo muito, mas demorou para chegar nesse estado. Então, de todo modo, por que eu estou dizendo tudo isso? Então, quando apareceu eu cliquei lá, voltando, né? Eu cliquei lá, eu procurei lá o fragmento B8 e perguntei o que linka para o fragmento B8. Apareceu uma lista de tópicos. Então, os primeiros itens aqui, que tem essa sigla esquisita entre chaves e esse ícone que é um bloquinho de Lego, eles são os textos de tese, é o texto que eu estou escrevendo. Esses itens que tem um livrinho, talvez não dê para reconhecer, mas dá para reconhecer pelo nome do tópico, né? Então aqui, ó, Barnes 1982, né? Barnes 1984, Kerr 2004. Esses itens esses tópicos são tópicos de bibliografia. Então são entradas bibliográficas, eu vou entrar nelas daqui a pouco para vocês verem o que eu estou anotando. Inclusive, o Bernardo falou que vocês trabalharam gerenciador de bibliografia, eu faço o meu gerenciamento de bibliografia aqui dentro. Na verdade, eu faço em dois lugares, mas a minha ideia é que, idealmente, eventualmente vai estar tudo aqui dentro. Mas como eu comecei numa planilha de Excel, que é uma planilha bem complexa, eu vou abrir para mostrar para vocês, eu estou aos poucos passando para cá e eu vou passando para cá conforme eu vou precisando usar a bibliografia. Inclusive, é um jeito de eu saber o que que já é parte da tese e o que não é, em relação a essa listona enorme que eu tenho. Ô, Gustavo, desculpa, eu Oi, queria fazer Fernando. uma pergunta, porque eu creio que todos que estão acompanhando, talvez com algumas poucas exceções, as pessoas ainda, no máximo, usam como para trabalhar o Word, né? Sim. E eu queria só que você, no seu discurso, você de vez em quando deixasse mais claro, como uma fonte, as vantagens, né? Que a gente percebe são várias, mas assim, do ponto de vista de usar outros mecanismos, né, de escrita, né, outros sistemas, tal, porque talvez isso não fique sempre tão óbvio para, porque assim, se eu consigo te dizer, essa quantidade de coisas que tem aí, você demorou muito tempo insertando, né? Porque a coisa vai estar aí no momento que você coloca essas informações aí, né? Qual é o ganho real que você acha que tem entre usar muito tempo para inserir muitas informações que podem ser cruzadas? Valeu a pena essa passagem? Eu queria saber, quando você pudesse, no meio das suas coisas, se você pudesse falar um pouco disso, porque eu acho que você tem que ter presente o seguinte: a maior parte de nós começamos a ser introduzidos a outros meios de escrever textos na internet muito recentemente, né? Então, eu acho que a gente precisa ser um pouco convencido, né, de que esse é um caminho econômico, porque olhando assim o seu material feito, não há dúvida, né, que é muito interessante, porque você tem tudo aí e tudo você pode, né, rapidamente, um clique, você tem acesso a uma série de coisas. Mas eu fico um pouco pensando nessa questão. E o tempo para inserir tudo isso aí? Você acha que, do ponto de vista mesmo cronológico, vale a pena isso? Para quem está, vamos supor assim, para quem está no doutorado, eu até consigo entender. Para quem está no mestrado, eu fico um pouco preocupado se o tempo que a pessoa vai demorar para inserir esses dados não vai tomar tempo daquilo que poderia ser. Se você puder comentar essas coisas, tá? Eu te agradeço. Fernando, essa pergunta é excelente. É a pergunta mais importante. A primeira coisa é o seguinte: você vai, quer dizer, é meio assustador, mas tem 4.200 tópicos aqui. Você fala, cara,
você inseriu 4.200 né, questões, né, itens. Veja, a maior parte, a maioria esmagadora desses 4.200, eles surgiram automaticamente conforme eu fui criando links. Então, eu fui criando, aos poucos eu fui me dando conta de que tinham certos elementos que me ajudavam, e isso eu fui percebendo ao longo do tempo. Eu fui criando tem coisas que conforme eu vou, elas aparecem na minha escrita, seja de fichamento e seja do texto principal, eu já vou falando, eu crio um link para isso. É meio que isso é uma coisa que até a documentação do CT que meio que orientou isso, e ela tem uma documentação muito legal, no sentido de te direcionar sobre como usar. E uma das coisas que ele fala era justamente isso. Olha, crie links, vai criando links, porque isso eventualmente vai te ajudar a ter a possibilidade de fazer algum tipo de cruzamento. Então a primeira coisa beleza, eu mostrei ali o fragmento B8, eu fiz aquilo daquele jeito, mas é evidente que eu não faço isso para todos os fragmentos. Inclusive, eu fiz aquilo num em que eu estava gastando um tempo tentando ler o fragmento e traduzir. Então aquilo me ajudou a organizar, a ter o texto grego fácil, rápido, e aí juntando versões, várias traduções. Inclusive tem um que eu fiz isso com mais, eu não fiz isso para um monte de fragmento não, eu fiz isso para alguns poucos. Tem um que eu gastei, que eu fiz muito isso, que foi, acho que o B2 ou o B4, enfim, um desses fragmentos que é até mais curto que esse B8, ali, deve ter umas 10 linhas, que eu juntei, mas assim, muitas traduções mesmo. E o que estava acontecendo naquele momento? Eu estava tentando entender o que ele queria dizer e queria cruzar traduções de vários tradutores diferentes para poder entender. Então, o que aconteceu aqui no meu processo é que eu fui criando algumas dessas coisas conforme eu precisava delas. Teve momentos em que eu estava meio perdido, então, para não ficar sem fazer nada, eu fui acrescentando coisas. Acho que isso é parte também. Às vezes a gente está perdido e você fica com a sensação de que você não está produzindo nada. Então, uma das coisas sei lá, me mantinham concentrado e não desesperado porque eu estou perdido, era todo dia eu vinha aqui e escrevia alguma coisa que fosse cadastrar um fragmento, entendeu? Porque eu não sei para onde eu vou, mas esse fragmento é importante, então eu venho aqui e coloco. Então, acho que teve esse lado também. Mas, de fato, a maior parte das coisas aqui que não são o texto que eu estou trabalhando, elas não estão preenchidas, elas são potenciais coisas para serem preenchidas, né? E aí, sim, aí o que eu digo, que o maior ganho que eu vi nisso foi justamente essa possibilidade de poder encontrar coisas que eu tinha feito no passado e que faz muito tempo que eu fiz, e eu sei que eu já fiz, eu já escrevi alguma coisa sobre isso em algum lugar e eu não sei onde está, né? E isso é um problema, né? Quando eu trabalhava ali com Word, quer dizer, eu ia abrindo arquivos, né? Estou trabalhando num assunto, então eu tenho um arquivo Word aqui, acho que é um bom momento para falar disso, já que você me provocou. Quer dizer, vou mostrar um exemplo, tá? Que era o exemplo quando eu cheguei no doutorado, mas eu tenho outros. Eu não sei pra você ter ideia, eu não sei nem onde eles estão, mas eu sei que eu tinha esse arquivo aqui que eu vou abrir, ele era uns 4 ou 5 arquivos separados, e eu já tinha tido, quando eu cheguei, não, deixa eu trabalhar, eu já juntei esses 4, 5 arquivos num só, porque eles estavam espalhados. E o que aconteceu aqui, né? Eu tenho, se vocês conseguirem reparar, né, a barra de navegação, que é do Word, que você obtém essa barra de navegação determinando que, por exemplo, esse título aqui é título 1, né? Então, se você... o Word tem essas coisas dos estilos, né? Que o Bernardo Isso a gente deve ter falou. explicado. Exatamente. Se alguns desses estilos são hierarquizados, né? Então, quando você dá um estilo de título para um trecho do seu Word, ele monta uma hierarquia, e essa hierarquia pode ser visualizada nessa barra de navegação aqui do Word, que você acessa, em algum lugar aqui, exibição, né? Enfim, para navegação, né? Você liga e desliga esse negócio aqui. Meu Word é 2013, provavelmente vocês têm já o mais recente, mas é parecido com isso. Então, aqui, eu já comecei a usar, a partir de um determinado momento, lá para trás, da época do mestrado,
eu já usava essa ferramentazinha aqui do Word para organizar as coisas, e eu ia fazendo o quê? Eu abria vários arquivos e eu ia colocando assuntos e marcando esses assuntos como importantes a partir desses títulos. E aí aqui eu tinha lá, por exemplo, aqui, ó, algumas noções derivadas da mecânica alfa. Aí foi um momento que eu botei aqui um trecho que é o fragmento do A6 aqui do Leucipo, então o texto grego, botei aqui algumas traduções, aí olha só o que eu fazia, né? Eu tinha um texto discutindo e eu ia botando cores e botando alguns comentários laterais sobre as versões, enfim. Inclusive aqui são outras traduções, ó. Que eu já nem lembro, faz tempo que eu não olho isso. Mas o fato é que eu tinha aqui esse textão aqui enorme sobre o fragmento A6, aí depois eu já tinha um outro tópico aqui que eu chamava uma breve história sobre o movimento, que é alguma coisa que me aconteceu, eu lembro, alguma coisa que eu resolvi anotar aqui. E aí eu fui, em determinado momento, essa numeração 1, 2, 3, era porque em algum momento eu achei que essas coisas podiam se encaixar aqui de uma maneira hierárquica, que eu já não sei explicar mais. Né, ó lá, aproximação de Demócrito com o pitagorismo. Isso aqui eu estava escrevendo um texto que eu apresentei num congresso e eu fiz uma espécie de sinopse aqui do texto. E aí eu tentei trabalhar as coisas do texto e aí eu guardei aqui nesse arquivo coisas que eram importantes daquele texto para eu usar depois. E, pô, aí 98, 99, não tem 100 coisas aqui, mas era coisa assim, isso aqui é menos importante, deixa eu jogar lá fora. Tem uma tradição alemã aqui do século XIX tratando a questão do Leucipo. Então, enfim, eu tinha vários arquivos desse tipo. E o que era um problema para mim? Cara, eu chegava no momento de escrita, eu falava assim, eu já falei sobre isso em algum lugar, eu não sei onde está, né? E aí eu começava a abrir os arquivos, tentar procurar, etc. Então, acho que assim, para mim, o maior ganho que eu tive ao concentrar tudo naquele lugar foi acabar com essa miríade de arquivos. No primeiro momento, o que eu fiz lá dentro foi simplesmente pegar um arquivo desse tipo e jogar lá para dentro como se cada número desses era um tópico, né? Então eu escrevia uma coisa, eu criava um tópico lá desse tipo aqui, Leucipo era mesmo pré-socrático, então pum, e escrevia as coisas lá. Aos poucos eu me dei conta de que isso também tinha lá seus problemas, eu mudei, não sei, eu não saberia explicar exatamente em que momento isso se deu. O fato é que, de fato, a coisa, nesse sentido, ele ficou mais parecido, o Bernardo deve ter falado, com aquele intermediário, talvez, em relação àquela ideia de Zettelkasten, em que você vai jogando ideias, né, em assuntos e tenta fazer relações dessas ideias com outras ideias para você poder eventualmente navegar por elas. Isso parece uma ideia muito legal. A gente ficou muito empolgado quando a gente encontrou esse tipo de coisa e isso parece potencialmente muito interessante. Só que eu já estava com um monte de material escrito mais longo do que o que seria ideal para um Zettelkasten, então eu não tinha como voltar atrás e agora vou separar esses trechos longos em pequenos dropzinhos e tentar relacionar. Eu vou perder muito tempo fazendo isso. Então eu não fiz. Então eu meio que mantive essa lógica de eu tenho um texto principal, eu tenho os meus fichamentos e eu tenho e eu tento relacioná-los de alguma forma. Enfim, agora tá, e é isso, e aí eu acho que no fim acaba que a coisa, que eu fui organizando a coisa para ela funcionar desse modo, mas tentando aproveitar, digamos, algumas funcionalidades aqui da coisa. Então, deixa eu pensar aqui. Enfim, eu estava dizendo aqui, né? Eu tinha essa lista de coisas, eu tenho outros tipos de coisa aqui, eu tenho né, eu posso, sei lá, vamos ver aqui, eu vou entrar num sujeito aqui, o Álvares Salas, que é um professor lá do México. Eu fichei aqui eu tenho uma entrada de bibliografia, vocês verem como eu faço gerenciamento de bibliografia, né? Eu tenho então uma entrada desse item que tem aqui a citação aqui no formato que eu uso.
eu tenho questionamentos em relação a BNT. Eu acho que o ano no final atrapalha de visualizar, então eu passo o ano para frente. Gustavo, posso só, Fala. você quer, é só para tocar nesse ponto aí que o Fernando perguntou, né? Que aí eu acho talvez seja interessante você enfatizar como que isso está sendo para você, assim, porque uma das coisas que me de fato é um pouco trabalhoso, né? Você tem que procurar, você pega uma ferramenta nova, diferente, aí você tem que aprender a usar ela, tem muita coisa que você tem que pegar manual para ler e depois você ainda tem que pegar as coisas que você já fez para colocar lá, então tudo isso dá muito trabalho. Mas aí, acho que o interessante disso é aquela coisa de que uma vez que isso, quando está pronto, você meio que tem um sistema que vamos supor, né, você fizer isso no mestrado, ou no doutorado, mas que a ideia é que ele perdure para muito além do doutorado, né? Acho Sim. que aquela coisa, né? Eu senti isso muito quando eu precisei voltar no meu material da dissertação, né? Porque aí eu fui vendo, nossa, mas cadê meu material de pesquisa, né? Tá tudo na dissertação, porque o resto Eu não acho sumiu. nada, exatamente. Né? Tudo que eu acho, eu volto no arquivo final da dissertação e pego. Isso é a Eu mesma não coisa. tenho mais nada. É incrível. Tipo assim, eu não absolutamente nada do que eu fiz na dissertação, exceto a dissertação. Não consigo entender o que eu tinha. Agora aqui eu estou entendendo. Quer dizer, aqui, se você for ver bem, é como se eu tivesse três dissertações, sei lá, três. Eu tenho tudo que eu fiz nesse projeto, da primeira ideia que eu tive, às vezes eu preciso disso. E aí, isso que é muito doido, porque eu faço uma busca, e aí tem um negócio que é tipo, aqui eu mostrei o que linka para o fragmento B8. Você fala assim, meu, as pessoas aqui não trabalham com fragmentos, aqui talvez seja útil para quem mexe com pré-socrático, é verdade. Mas enfim, eu mexo com pré-socrático e eu trabalho com esses fragmentos. Mas acontece muito né, eu estou discutindo agora, eu precisei voltar a falar de Parmênides, mas eu tinha escrito uma porção de coisas sobre Parmênides. E, cara, tem uma ferramenta de busca global. Quer dizer, tem um negócio aqui que eu dou um Ctrl G, que é o Global Find. Então, e aí eu procuro. Então, assim, eu vou procurar. Então, eu sei que, pô, eu estava discutindo, sei lá, chegou um momento aqui que eu gastei um tempo enorme naquele início discutindo uns paralelos entre o proêmio do Parmênides e a teogonia do Hesíodo. Então eu fiquei discutindo uma opção de coisas sobre os deuses e tal. E quando voltou nesse momento chegou a história de a deusa e tal, enfim. E aí eu tinha uma discussão sobre o que é, né, quem pode ser a deusa do fragmento 1, a deusa que recebe o Parmênides e tal. E cara, então se eu precisar, e aí né, eu podia dizer o seguinte, eu sabia, uma parte importante da minha discussão envolvia a apresentação ali do ambiente que o Parmênides estava, e eu discutia, a certa altura, o Palácio da Noite. Então, eu posso vir aqui, Palácio da Noite. Onde que eu falei de Palácio da Noite? Procurar onde? Todos os tópicos. Ele faz uma busca. É como se, de repente, todas as sobras, né, de tudo que você fez e às vezes ficou pela metade, aquilo já é um pré-projeto, Resto é que um eu possa começo para aproveitar. uma próxima, Então, aqui, do ó. próximo texto, do próximo artigo. Exatamente, ó, Palácio da Noite. Então tem, ó, esses PDs aqui todos são trechos lá do meu primeira versão de projeto. Nesses trechos todos aqui tem informação sobre o Palácio da Noite. Tem também num seminário que eu apresentei aqui em Brasília, no Arcai, que eu discuti o proêmio, eu fiz uma discussão sobre o proêmio do Parmênides, em que eu falei do Palácio da Noite. E tem aqui em 4 fichamentos que eu fiz de autores, Palácio da Noite. Então vamos ver o que eu falei lá no seminário. Olha lá. Ele me jogou aqui, me mostrou um trecho de uma citação do fragmento B1, onde está tratando o Palácio da Noite. Mas se eu continuar clicando, olha lá, tem agora um trecho da minha fala, né? Falando sobre o Palácio da Noite. Né? Digo aqui para vocês, tá? Não vou poder desenvolver, mas ó, as Elíades, que são as filhas do Sol, levam Parmênides lá para o Palácio da Noite.
né? Vamos ver se tem mais coisa aqui sobre o Palácio da Noite. Tem tal, aqui não tem mais. Mas se eu for, por exemplo, agora na Patrícia Curd, que tem um livro sobre Parmênides, olha lá, tem uma discussão, tem um trecho enorme que tá mais forte aqui. Vamos ver ele na visualização. Aí, cara. Vamos ver aqui. É que aqui ele só busca no texto básico. Tudo bem. Aqui, ó, esse texto aqui é um trechão enorme, um textão que eu escrevi depois de ter lido a página 158 da Curd. Eu mencionei o Palácio da Noite. Tá? Só tem essa menção aqui. No Graham, no fichamento do Graham. Olha lá, na página 94, né, o Graham menciona especificamente o Palácio da Noite na nota 18. Então, veja, é coisa que eu anotei, eu não aproveitei isso no texto, provavelmente, porque ó, não está no meu texto atual, que a sigla de inicial é LL, eu não falo de Palácio da Noite, mas se eu precisar de Palácio da Noite, cara, tem todos esses lugares em que tem gente falando sobre Palácio da Noite que eu já anotei. Então, eu acho que, para mim, isso aqui é fundamental. Porque, veja, o que eu tinha antes, vou tentar mostrar para vocês. Peraí que tá meio bagunçado aqui, que eu estava fazendo uma bricolagem aqui. Eu tinha vários cadernos, tá? Eu acho que eu tenho uns 8 cadernos, tipo esse aqui, tá? E fora uns caderninhos pequenos, bloquinho, não sei o que lá, eu tenho guardados ali no armário 8 cadernos. Então, cara, eu fazia fichamento, não sei se vai dar para ver porque a minha letra é fraquinha e tal, de lápis, eu gosto de escrever de lápis. Cara, fazia fichamentos enormes, esse caderno é cheio de fichamento, tá? E é isso que eu tenho. Então, assim, onde está o material do meu mestrado, né, que o Bernardo mencionou? Está num caderno desses. Como é que eu busco, como é que eu acho um lugar em que eu tratei do Palácio da Noite num fichamento que eu fiz do mestrado? Eu não acho. Não tem. E se eu não aproveitei na versão final da minha dissertação, esquece, acabou. Então, uma das coisas que eu percebi no instante que eu comecei a usar esse negócio, era esse potencial de ter tudo que eu fiz até hoje, a partir do dia que eu comecei a usar o CT, né, porque o resto não tem. Mas daqui para frente eu vou ter tudo que eu fiz escrito em algum lugar que eu consigo, cara, fazer pelo menos uma busca dessa textual. Isso resolve 100% do problema? Não, porque às vezes eu não vou saber o termo específico que eu usei e eu não vou conseguir procurar. Mas, cara, a quantidade de coisas que eu vou conseguir procurar é muito grande. Né? E pensa, você fica mestrado, você fala assim, 2 anos. Como é que eu fiz a minha dissertação? Eu abri um arquivo a certa altura e comecei a escrever, porque não tinha tempo. Mas no doutorado, bicho, você tem que ler 1 milhão de coisas, cara. Tipo, você não consegue sentar, pegar numa sentada e sair escrevendo uma tese. Não vai sair, entendeu? Então, você lê um texto, aí esse texto te joga para outro. Né? Um procedimento que eu fazia no mestrado era, eu tinha esse texto que tinha já mais ou menos, a primeira coisa que eu fazia, abria um texto, estruturava ele em tópicos como se fossem os capítulos. Era, naquele momento, o que eu acho que eu tenho que fazer são esses capítulos aqui. Aí eu saía escrevendo alguma coisa. Aí eu chegava uma hora, um dia e meio depois eu já não sabia mais o que escrever, né? Porque, enfim, tem tanto assunto assim para falar. Então eu falava, então eu preciso ler alguma coisa. Então eu ia lá, sentava, lia, pegava meu caderno, fazia, né, um fichamento, terminei de fazer o fichamento, que eu fazia, voltava no meu texto, que eu tinha começado, de 1 dia e meio, e ia escrevendo o que eu ia tentando encaixar nesse texto que eu escrevi coisas que esse fichamento me deu que estão no meu caderno. Então eu ia lá. Então, quer dizer, vamos supor, eu anotei 10 páginas de caderno no fichamento do artigo. Dessas 10 páginas eu encaixava, tipo, né, talvez uma página e meia, que eu copiava ipsis literis, porque me deu ali uma epifania, eu escrevi umas coisas. Aí, das 10 páginas, né, uma página e meia eu consegui encaixar no texto. Maravilha, maravilhoso. Meu texto agora aumentou de 3 páginas para 5 páginas. Mas aí umas outras coisas que eu catei no fichamento eu não conseguia encaixar direito, mas me davam ideias de, pô, eu preciso falar disso. Então eu abria lá um tópicozinho dentro de um dos capítulos, sei lá onde, para dizer, ó, eu preciso falar disso e fulano fala disso mais ou menos lá no texto tal.
aquilo que parecia que era promissor eu já meio que copiava e colocava lá, mas vamos dizer assim, metade do que eu anotei ficou para trás do caderno, porque eu não vou usar isso agora, né? Beleza, tá aqui. Inclusive eu fazia uma coisa que eu acho que não vai dar para ver, mas enfim, vou mostrar se der para ver só, se não der paciência. Aqui, ó. Vamos ver se dá para ver. Então aqui, pô, tinha uns coloridos, né? Colorido ia dar para ver legal. Tem paciência. Então, eu sempre anotei com. Eu botava. Não vai dar resolução. Eu ia anotando assim, né? Igual eu faço aqui nesse fichamento do CT. Eu botava a página. Isso aqui está espelhando o jeito que eu fazia no caderno. A página, um traço aqui, um item. Quando eu não botava o número da página, quer dizer que estava na mesma página. Aí eu fazia assim no caderno. Quando eu chegava no meu texto lá da dissertação, para incorporar, né, o que eu procurei, eu ia lá e pô, marcava, botava um Vzinho, assim, um cheque em cima do número da página, dizendo, isso aqui eu incorporei. Ah, e esse outro texto aqui, o Palme sugere abandonar a ideia do problema lá, eu não usei isso. Acho que isso aqui não tem nada a ver, não vou precisar disso, deixa para lá. Eu botava um X. Qual que era a função disso? Era saber, isso aqui eu aproveitei, isso aqui eu não aproveitei. Para caso eu precisasse voltar no caderno, eu já bati o olho e falava assim, esse que tá com X aqui eu nem preciso olhar, porque, cara, eu já constatei que isso aqui não vai ser útil. Então, beleza, passava. Enfim, era a única coisa que eu tinha de organização no caderno. Mas, bicho, você acha que alguma vez eu voltei nos meus cadernos que estão guardados no armário? O que ia acontecendo? O caderno acabava, eu fechava, eu vinha, passava aqui, porava lá o que importava. Cara, acabou o caderno, fecha o caderno, guarda no armário e nunca mais foi aberto. Então, assim, difícil. Esse caderno aqui, ele já está aqui há mais de um ano, bicho, porque eu parei de usar. O que rolou? No começo, nos primeiros meses de CT, eu ainda estava fazendo o quê? Eu anotar, inclusive está no nosso curso lá, eu propus assim, eu sentava lá, ia lá para o quarto, pegava o texto para ler, anotava no caderno com lápis, depois eu vinha para cá e eu passava limpo aqui no CT, fazendo fichamento. Desse jeito vocês estão, mais ou menos desse jeito vocês estão vendo aqui. Eu sentava aqui e começava a copiar o que eu escrevi no caderno. Aí chegou um momento que eu abandonei o caderno. Né? Inclusive, eu não deixei de fazer lá na cama quando era texto impresso, ou enfim, que eu tinha um lá. Mas inclusive, era bom porque fazia exercício, né? Porque eu deitava lá na cama, lia um trecho, pensava, falava, porra, legal, preciso de anotar isso. Eu levanto, sento aqui no computador, anoto. Saio do computador, deito na cama, leio, volto, anoto. Eu fico fazendo esse movimento, que eu fico andando de um lado para o outro, aí nessa eu vou beber uma água, para não ficar sem beber água. Mas veja, eu parei de anotar, mas foi importante, porque quase tudo que está nesse caderno aqui, ele tá quase cheio, vamos dizer assim, um terço desse, um pouco mais, metade do que está escrito nesse caderno, eu copiei aqui para o CT e formou uma base grande. A partir de um certo momento eu falei, cara, não vou ficar copiando, eu vou escrever direto no CT e acabou. E agora, o que acontece quando eu estou escrevendo? Você me ajuda a controlar o tempo aí, mas tudo bem, acho que é meio isso que eu tenho para dizer. Quando eu estou escrevendo, eu entro aqui, por exemplo, vamos lá no meu capítulo. Aqui. Daqui a pouco eu falo dessas coisas coloridas. Eu vou escrever aqui e vamos supor assim, eu preciso de uma informação, eu ainda faço esse procedimento, quer dizer, eu tenho um texto base que eu vou começando a colocar coisas nele das minhas ideias iniciais para esse capítulo, e eu faço o que eu posso da minha cabeça, digamos assim, das minhas leituras até aqui, ou do meu projeto, do que eu acho que esse capítulo tem que ser, e eu empaco, né, normal, mas eu nem fico preocupado com isso, porque assim, bom, na hora que eu empaquei, eu já sei, eu preciso ler, então eu paro, tranquilo, vou fazer lá um fichamento. Estudo, faço o fichamento, ele vai ser num outro tópico, e aí eu volto aqui para o meu texto e vou incorporar o que eu acho que dá para, né, o que dá para incorporar dessa leitura que eu fiz nesse momento. Então eu venho aqui, abro o meu capítulo e eu vou lá num texto. Por exemplo, vamos lá no, sei lá, no Palmer, né? Tá aqui, Palmer 2009. Então eu tenho uma opção aqui que é para ver o tópico, né? Aí eu pego ele, coloco aqui do ladinho,
né? Eu organizo ele aqui bonitinho. E eu começo a ler o meu fichamento, tá aqui o fichamento, e vou procurando aqui o que me interessa. Aí o Bernardo até mencionou esse negócio do include. Na verdade, o meu texto final e o meu texto de fichamento, eu entendo que eles são textos independentes. Eu não acho que eu vou aproveitar ipsis literis o que eu escrevi aqui, embora muitas vezes, enquanto eu estou fazendo fichamento, eu já tento, muitas vezes não, esse é o meu processo de fazer fichamento. Eu não escrevo de qualquer jeito, eu escrevo de uma forma que faça sentido, de uma forma mais clara possível, de modo que eu possa entender depois o que eu escrevi. Né? Eu não fico escrevendo de maneira cifrada, né? Como talvez, por exemplo, alguém poderia, se você está fazendo no caderno, por exemplo, é meio cansativo, né? Escrever no caderno, às vezes você começa a abreviar coisas, né? Pensa lá, o pessoal fala muito do Aristóteles, né? A hipótese de alguns textos de Aristóteles como notas de aula, e que talvez isso explicasse, por exemplo, por que tem alguns textos que são parece meio truncado, meio faltando parte, né? Porque, sei lá, a pessoa está escrevendo, imagina a pessoa escrevendo na tabuinha de cera. Mano, que saco você escrever todas as conjunções, aí você vai pulando uma coisa, não sei se é isso, mas enfim, só para meio piada, mas tipo assim, cara, você está escrevendo na mão, você começa a pular coisas, você esquece de escrever a palavra não, eu faço isso o tempo todo, o negócio era para falar não, eu pulo não, e aí o texto fica falando sim, né? Porque eu esqueci de escrever não. Então, eu decido o seguinte, não, eu preciso escrever de forma clara, então eu escrevo de forma clara, nem que isso demore mais tempo para fazer o tal do fichamento. Então, o que acontece muito comigo é que nessa hora que eu vou passar o texto para o texto principal, eu aproveito o trecho. Então, eu venho aqui, né, esse verde aqui é coisa que eu escrevi. Né? Página 2 é a página 2 do Palmer, o texto que está em preto é o que eu entendi lá do texto do Palmer, o verde é o que eu discuti já com o texto do Palmer. Então, vamos supor que esse texto aqui, esse texto está bacana, porque quando eu escrevi eu lembrava que, eu tinha escrito aqui já uma argumentação em torno desse assunto, eu venho, copio, normal, Ctrl C, chego aqui, Ctrl V, e, tá aqui o texto e eu começo a editar. Não, meu ponto não é escolher a intervenção de Parmênides como é o dele, não, como ocorre, né, com o Palmer, e aí Palmer vem aqui e fala assim, não, mas eu preciso citar o Palmer, né? Então, eu venho aqui e falo, Palmer, o Palmer 2009, tá? Página 2, entendeu? Então aqui, e tá vendo que ficou azul aqui, eu já quis fazer do jeito que é, para dizer, cara, Palmer, página 2, não, mas eu quero colocar entre parênteses, bonitinho, como é que vai sair? Não, beleza, vou colocar aqui o Palmer. Então, é um link, tá beleza, aqui, Palmer, página 2, né? Então, meu ponto não é escolher uma interpretação de Parmênides, como ocorre com o Palmer, página 2, blá, 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 mas identificar se as interpretações de Platão e Aristóteles juntos, né, justificam e até que ponto justificam o eleatismo. Se os intelectuais modernos se afastaram de Platão e Aristóteles, tanto melhor, ou ainda se eles tentaram se afastar de Aristóteles, mais. Então, não, então ótimo não, não é assim, né? Acho que esse pedaço final aqui eu não preciso, então vamos terminar essa frase aqui, tá? Então, beleza, é isso, salvei, tá aqui no meu texto, está incorporado, né? Então, quer dizer, eu tinha o fichamento, passei para cá. Alguém fala assim, mas você tá duplicando o texto? Cara, não tem problema, eu tenho várias versões. Se depois eu quiser ver a discussão que eu fiz, eu posso fazer aquela busca, né? Então, vamos falar, como é que Aristóteles e Platão justificam? Eu tento montar, né, um jeito que eu poderia ter escrito isso e faço uma busca, né? Então, essa região aqui que está em preto é o lugar onde eu escrevo. Eu gosto que ele esteja desse jeito. Eu sou adepto do Dark Mode, então é o lugar que eu fico uma parte do tempo, então eu fico nessa tela escura, ela está com essa fonte monoespaçada, enfim, porque me ajuda a identificar as coisas da linguagem e tudo mais. Mas por que tem um monte de coisa verde? Essas coisas verdes são o que são comentários. Então, eu vou mostrar para vocês como é que isso fica lá na visualização. Tá aqui, ó. Não vamos precisar disso. Né? O parágrafo que eu escrevi está aqui, ó, meu ponto, não é mais escolher, repara, ficou aqui bonitinho, Palmer 2009, página 2, que já é um link, se eu clicar aqui
me joga lá a página de bibliografia do Palmer, né? Aí você vai falar assim, mas meu Deus, e esse índice maluco, né? Olha só, a página de bibliografia do Palmer começa, para mim, com esse quadrado azul, conteúdo, resumo, inferência. Eu não escrevi nada disso, tá? Isso aqui tudo veio automaticamente. Isso aqui é o modo como, pelo fato de eu ter dado algumas estruturações na hora que eu fui construir esse tópico, ele já gera toda essa organização para mim. Meu texto começa, né? Começa aqui, ó, resumo. Né? Esse resumo eu copiei da internet. Por que eu fiz isso? Porque eu sou, sei lá, CDF, enfim. É porque eu pensei o seguinte, daqui a alguns anos eu vou precisar voltar nesse assunto, então eu achei que é o seguinte, eu vou copiar o abstract do texto aqui, porque se eu precisar né, eu fazer uma pesquisa mais para frente, eu olho o título, esse título me interessa, né, o título desse livro aqui, Parmênides e a filosofia pré-socrática. Pô, aqui está um resumo do livro que eu copiei de algum lugar, não fui eu que escrevi isso. Tá? Então, tem uma série de coisas coloridas aqui que são metadados, né? Tipo como você escreve lá como é que chama lá? Num desses gerenciadores aí, BibTeX, sei lá, Zotero, Calibre, eu escrevo, você tem um formuláriozinho lá que você escreve, né? Qual que é o nome do... Inclusive está errado isso aqui, mas tudo bem. Depois eu vejo. Né? Qual que é o nome do autor, qual que é o idioma, qual que é o título, qual que é a cidade, né? Né? Editora. Isso aqui aparece assim para mim. Né? Então, e todas essas informações são informações semânticas de metadado que eu posso fazer uma série de pesquisas. Eu posso, eventualmente, procurar todos os textos de determinado autor, porque eu cadastrei aqui, igualzinho você faz lá no gerenciador de bibliografia. Você pode, né, você pode ter uma visão lá que você ordena por autor. Quero ver tudo que o Palmer fez. Eu tenho um jeito de ver tudo que o Palmer fez. É um pouquinho mais... é um pouquinho diferente, porque eu tenho que, na verdade, escrever uma linha de comando aqui para ele renderizar para mim o resultado. Mas, cara, funciona do mesmo modo. E, de novo, o que eu mais uso, na verdade, é essa busca global. Enfim, né? Então, tá isso. Bom, aí, agora, tudo bem, de novo, voltando no que o Fernando mencionou. Eu tô aqui com meus 4.200 tópicos, que vai crescendo todo dia. Só assim, pô, mas isso só vai funcionar na hora que eu chegar nesse tanto de tópicos, que eu tiver toda essa organização? Cara, não necessariamente. A minha esposa passou a usar o CT. Porque depois que ela viu eu usando, ela acompanhou todo o processo meio do Bernardo aqui de construir o texto, ela acompanhou como é que eu fui fazendo isso, e ela achou que podia ajudar, né? Minha esposa é professora, ela não está fazendo mestrado nem doutorado, mas ela tem que escrever os textos dela de vez em quando. Como é que ela começou a usar? Ela começou a usar fazendo os fechamentos dela. Né? Então, primeira coisa que ela fez? Ela abriu um tópico do texto, ela estuda, né, um filósofo americano chamado Peirce. Ela abriu um tópico, vamos tentar simular aqui o que ela fez, né? O que ela fez? Sem nada disso. Né? O novo do zero viria desse jeito. Tópico novo. Ela escreveu aqui, ó. Peirce, vamos supor, 1912. Não lembro, não sei exatamente se ela fez desse jeito, mas porque eles organizam os textos de um modo um pouco diferente. Aí ela foi lá e abriu. Veio uma tela em branco, certo? Então ela começou a fazer assim, eu dei a dica para ela, falei assim, ó, coloca ela começou a fazer um fechamento que não é muito diferente do que eu faço. Então ela vem aqui, então beleza, eu vou escrever aqui. Então na página 35, eu li que o Peirce define 3 categorias. Prioridade, segundidade, terceiridade. Beleza. E aí ela seguiu, primeira idade, isso, aquilo.
aqui no outro. E vai, só escrevendo, né? Eu não sei exatamente como é que ela está fazendo hoje, mas o fato é que ela, né, como na produção do texto que ela fez, ela tinha o tópico do Peirce 1912, ela precisou também de ler o texto do Peirce 1898, e ela também foi ler um comentador de 1989, então ela foi abrindo para cada coisa né, o primeiro, segundo, terceiro tópico para fazer os fichamentos dela. Veja, ela não colocou nenhum daqueles metadados que eu coloquei, ela só colocou essa informação aqui. Tranquilo. No máximo, acho que é talvez o seguinte, ela botou aqui a entrada de bibliografia para ela ter depois. Vou escrever aqui, Peirce, CS 1912, né? Sei lá o nome, categories, how to make your ideas clear, e etc. Tá? Deixou ali em cima, como é que isso aparece? Para ela aparece, não tem esse cabeçalho, parece só um texto escrito, tranquilo. Quando ela foi fazer, aí ela abriu os fichamentos dela, eventualmente ela abriu também um tópico que é o texto dela, normal. Que nem é o texto onde ela vai trabalhar. Então, o que ela fez? Do mesmo jeito que eu tinha feito lá, eu vou simular aqui, não vou abrir outro, mas enfim. Do mesmo jeito que eu tinha feito lá, ela pegou e botou um link. Falou, não, Peirce, né, conforme Peirce 1912. Aí o que ela faz? Ela vem aqui e bota um link. Opa, peraí, não, desculpa, o tecla de atalho aqui tá bloqueado. Ela bota um link, 1912, página 35, né, etc. O que está acontecendo aqui, né? Ele ficou azulzinho, isso é uma coisa que no dela nem fica azulzinho, fica preto, mas o que eu e a tela é fundo branco, mas eu marquei, eu tenho uma configuração que eu fiz aqui dentro. Uma hora eu achei que eu precisava disso, no começo eu não fazia isso. Eu defini cores diferentes para objetos diferentes aqui no CT. Essa sinalização, essa sintaxe aqui de colocar dois colchetes indica um link, né? Ao fazer isso, ela tá fazendo um apontamento para um tópico chamado Peirce 1912. No caso aqui é o mesmo, mas, cara, imagina que a gente está num outro tópico. Quando ela... Né, é o que eu mencionei lá no início. Quando você faz isso, né, vamos supor que, mas também o Nathan, em 1980, fala tal coisa. Né? Nathan 1980 ainda não existe. Mas quando eu crio um link aqui, ele vai ser criado automaticamente. Ele fica lá, vazio, esperando alguém fazer alguma coisa ou não fazer nada. E mesmo o tópico vazio, ele é útil, porque dá para fazer aquela busca lá de o que linka para cá, ela funciona mesmo se não tiver nada escrito dentro. Então, eventualmente, se ela precisar, ela vai poder fazer busca por todos os lugares que fazem link para Nathan 1980, nos trabalhos dela, mesmo que ela não tenha preenchido nenhuma informação bibliográfica sobre Nathan 1980. Então é meio isso que está acontecendo aqui. Um avanço em relação a simplesmente linkar a bibliografia seria o seguinte, e aí é uma coisa meio, depende do jeito que você está trabalhando. Vamos supor que ela queira ter um negócio mais longo prazo. Primeira idade é um conceito para o Peirce. Então você pode vir aqui e falar, vou fazer um link para a primeira idade. E eu vou ter um tópico em que eu posso, se eu quiser, ir lá definir o que é primeira idade, como se fosse uma espécie de glossário, ou não ter nada, é só um lugar para eu saber toda vez. E uma vez que está criado esse tópico, existe ferramenta do tipo assim, procure na base de dados inteira todos os lugares que tem a palavra primeira idade e crie um link. Veja, isso automaticamente, eu não uso isso, mas isso você poderia usar. Automaticamente vai criar um link para toda vez que primeira idade, que é um conceito pode ser importante, está colocado. Né? Você mexe com sei lá, Nietzsche. Aí você quer marcar, você quer saber exatamente todos os lugares em que você, ou o Nietzsche, se você tiver o texto dele aqui, falou de vida. Então você vai dizer que vida, você vai criar um tópico vida e, cara, você vai ter links para vida no seu projeto inteiro. Pode ser bom, pode ser ruim. Mas, enfim, o fato é, a ideia principal desse tipo de ferramenta, e tem outros que fazem isso,
é você criar links. Links te ajudam a navegar pela informação que você tem. Isso é o próprio princípio da web, né? Links te ajudam a navegar e te ajudam a fazer uma outra coisa que a gente chama de indexar, que é eu tenho um mecanismo. Indexar é um jargão aí da programação, das coisas de banco de dados, que eu tenho certos termos aqui dentro que são termos importantes e que eu consigo fazer buscas muito rapidamente por eles. Então, o que acontece numa ferramenta dessa é que isso vai acontecendo de forma meio ele torna esse processo o mais natural possível. Tudo que eu escrevo aqui vira um banco de dados que eu não tenho acesso, mas ele está indexado no banco de dados e me permite fazer esse tipo de coisa. Aí a coisa se complexifica, né? Então, por exemplo, você vê que... Essa coisa dos links, né, Gustavo, talvez mostra aquela visão a visualização como se fosse o mapinha que ele tem, esse negócio aqui. porque ele é limitado, né, porque ele mostra só os tópicos, né, mas assim, o interessante dos links é que você começa a ter várias teias, né, assim, não são fios, mas eles são vários fios, né, e aí os textos eles começam a se relacionar em níveis diferentes, né? Acho que o CT faz isso muito bem. Então, isso que o Bernardo mencionou, quer dizer, está aqui, né? Eu tenho esse tópico aqui, que é o meu tópico do projeto, né? A maior parte das coisas que eu linko são nomes, os endereços dos fragmentos, né? Enfim, e aqui ele está mostrando. Esse tópico aqui ele está falando dos álmones, ele menciona a Jônia, ele fala do Érebo, né? Lá no Hesíodo, Pitágoras, o poema de Parmênides, Protágoras, entendeu? Esse itens de bibliografia, quer dizer, cria-se um monte de relações, você vai falar assim, e o importante é que não sou eu que estou criando essas relações, não sou eu que estou parando para pensar que, não, eu preciso ligar esse capítulo a um tópico sobre a deusa Atena. Não sou eu que estou fazendo isso. A única coisa que eu faço conforme eu estou escrevendo, eu boto um link. Eu quero... E aí eu decidi que, para mim, como eu li uma porção de nomes diferentes, eu lido com personagens, muitos personagens, eu acho importante eu ter um mapeamento de onde essas pessoas estão sendo faladas. Então eu tenho links eu boto link nos nomes. Nomes para você talvez não seja importante, mas talvez você queira ter links para conceitos. Um dos momentos, nos primeiros momentos do trabalho, quando eu comecei a usar o CT, eu criei tópicos para átomo, para vazio, para ser, não ser, enfim. Depois eu me dei conta que isso não servia para mim, tinha enchido um monte de coisa, eu mudei de ideia. Mas veja, isso vai depender de cada pessoa. O que eu acho é isso, assim, do ponto de vista de vantagem, cara, se você simplesmente deixar, assim, veja, eu já estou avançado nesse negócio, né? Mas se você simplesmente deixar de anotar as coisas em vários arquivos de Word e anotar tudo num lugar só, que não vai ficar um arquivo enorme que você não consegue abrir direito, que dá erro, né? Você já viu no Word, você está escrevendo, dá um bug, o Word fecha. Isso não acontece aqui, cara. Eu estou usando esse negócio há 3 anos, cara. Se aconteceu 3 vezes desse negócio dar um crash de fechar, foi muito, entendeu? E ele não é pesado, ele é leve, e é um lugar que tem tudo que eu escrevi nos últimos 3 anos, tá nesse lugar, e eu acesso muito rapidamente. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Não sei, vocês quer puxar alguma coisa, Bernardo? Eu acho que, assim, até já está dando o tempo de encerrar, né? Mas, na verdade, eu queria só me retratar, assim, de certa forma, porque eu te dei uma tarefa de fazer uma coisa impossível, né? Que é introduzir esse programa num espaço de tempo tão curto, né? Porque de tudo que há disponível para qualquer plataforma, talvez o CT ele seja assim uma das ferramentas mais flexíveis e mais completas. Então, é até bom as pessoas saberem, tem muita coisa que a gente está vendo aqui, que está aparecendo,
como você falou, você já está fazendo isso tem um tempo, né? Então, tudo isso foi uma construção que, quando você pegou a primeira vez, você não conhecia essa linguagem de marcação, né? Mas, assim, Não. eu acho que dá para ver, assim, também não é nada... O que acontece? Por um lado, dá trabalho, mas também é o que possibilita, de certa forma, a organização, né? Então, é aquela coisa, né? Perdão. Não, eu só ia. Não, não, segue aí, porque eu podia dar um exemplo de. Que é isso, tem uma coisa que é. Por exemplo, essas entradas de bibliografia, né? Que eu fiz, né? Vamos lá no Curd, Curd, aqui. Quer dizer, no começo, a única coisa que tinha era o texto, era o textinho da linha, né? Isso aqui, né? Como é que a gente chama isso? A entrada de bibliografia no que vai sair lá na página final. Depois esse negócio foi aumentando de tamanho. Quer dizer, eu fui percebendo que valia a pena eu acrescentar algumas informações que são metadados, que não aparecem, por exemplo, essas categorias. Essas categorias aqui estão dizendo, esse texto trata de Anaxágoras, Demócrito, Empédocles, Leucipo, Melisso, Parmênides, Zenão. Então, eu tenho, daquilo que eu construí isso, de novo, eu não fiz isso para todos os itens de biografia. Eu tenho uma planilha que já está chegando em 2.000 linhas. Cada linha é uma entrada de biografia. Que, cara, eu vou pegando bibliografia, né, tô lendo um texto e tal, eu vou jogando na planilha. E vou marcando alguns metadados em alguma coisa mínima sobre do que ela trata. Mas quando eu passo para cá, eu coloco mais informação sobre o que ela é. Porque eu acredito, pensando o seguinte, um dia talvez eu vá precisar disso. Né? Então, eu boto aqui. Isso para mim é muito rápido, porque, cara, eu sei que esse texto trata dessas coisas todas, eu venho aqui e boto, não, isso trata desses autores aqui, as informações de metadados que estão aqui, né? Grupo, tipo, autor, é coisa que está no próprio texto da entrada, eu simplesmente copio e colo, né? E eu começo a fazer meu fichamento. Então, agora, aí você fala assim, mas toda vez eu tenho que escrever esse negócio todo? Não, de jeito nenhum. E aí tem uma outra coisa que aconteceu aqui. Para esses tópicos especiais, né? Entrada de bibliografia é um deles que é muito importante. Eu tenho um negócio que eu chamo de template, que depois que eu consegui consolidar qual que era a minha ideia de uma entrada de bibliografia, eu criei um template. Então eu tenho, se eu for criar uma entrada nova, deixa eu pegar um modelo aqui qualquer. Vamos lá. Aqui, ó. Esse aqui é o meu planilhão. Olha lá, meu planilhão tem 1913 entradas. Tá? Onde eu estava aqui? Aqui, ó. Então aqui. Suna 2018. Beleza. Eu vou criar, vamos supor que eu vou criar, não vou fazer tudo, mas só vamos supor que eu vou criar a entrada desse livro lá. Vocês vão ver que ele, na verdade, já existe o tópico aqui. Aqui, ó. Porque eu li esse texto e eu citei ele em algum momento. Veja, eu citei esse texto, ele está vazio. Eu não fiz ainda. Tá? Porque eu não precisei fazer fichamento dele. Então, o meu gatilho para preencher o tópico é quando eu tenho que fazer o fichamento. Vamos supor que eu fosse fazer o fichamento desse texto aqui de Suna de 1998. O que eu faço, na verdade? Eu faço como se eu fosse criar um tópico novo. Então, aqui, Suna 1998. Eu escolho um template, que são pré-preenchimentos que eu deixei salvo, com umas dicas de como preencher, que eu só fiz isso no momento em que eu entendi como é que isso ia ser. Então, aqui, eu tenho um template de referência bibliográfica, eu dou um ícone que me indica que é uma referência bibliográfica e eu crio. Veja, estava vazio. Agora ele já está todo pré-preenchido. Tá? Com uma série de dicas sobre como eu tenho que preencher aqui. Então, veja, hierarquia. Eu tenho essas categorias aqui. É um item de bibliografia. É uma coletânea de fragmentos? Não, não é não. É uma fonte secundária. Então, eu venho aqui e guardo. Tá? E aí vai. Esse texto fala de quem? Esse texto fala do Aristipo. Aristipo de Cirene, que é um filósofo socrático. Tá? É uma coletânea de fragmentos? Não é, então não preciso disso. Aí eu vou pôr aqui o resumo. Eu tenho ele como? Eu tenho cópia, xerox, livro impresso. Aqui tem um. Então, veja, tem um link para onde vai ficar. E por aí vai.
Eu não vou mexer com isso agora, eu vou voltar lá no outro só para vocês verem. Então, quer dizer, esse aqui é livro impresso, não é legal. É Trindade. Aqui, por exemplo, Trindade. É o Trindade Santos 2000, é uma tradução dos fragmentos do Parmênides. Eu botei um link aqui, o arquivo, quando eu clico, ele já me abre lá o PDF. Entendeu? Então, é umas bobagens. E, de novo, eu só faço isso para aquilo que eu, né, precisei em algum momento, aqui era mais antigo. Veja, e tá aqui o meu texto e tal. Então, isso vai engordando, vai ficando mais interessante, e talvez você fale assim, porra, mas isso vai ser bom mesmo quando você, daqui 20 anos, quando você estiver fazendo um texto, porque durante o doutorado você vai. Não vou, não sei, mas, cara, é uma construção. Tô pensando que, sei lá, vou ter uma carreira, né? Então, e que ela começa a se desenhar no doutorado, então, ou no mestrado. Então, é meio isso, assim. Agora, de novo, cada um precisa medir o quanto isso vai, se é que isso vai te ajudar e se vale a pena mexer com um negócio desse, né, agora, enfim, é meio isso. E Desculpa aí, também cara. outras ferramentas, né? O Zettelkasten, ele pode ser até no papel, uma possibilidade. E outras ferramentas, né? Dá para fazer no Scrivener também, por exemplo. Ou então o Dropbox Paper, por exemplo, né? Mas acho que o exemplo do CT é muito bom porque mostra muito, né, as possibilidades, né? Até onde isso pode ser levado, né? Tem em termos de automação com os templates, mas acho que deu horário. Gustavo, muito obrigado por ter mais uma vez mostrado como usar o CT. Apesar de ter encontrado ele antes, você que desvendou o programa, né? Porque realmente eu só tive tempo de passear ali, eu vi que era interessante, mas acho que é até bom falar que para se alguém tiver interesse, né, em aprofundar no CT, a gente tem um grupo no Telegram Assim, e tá lá na primeira página até do guia. E aí, se alguém quiser ir tirando dúvida, perguntando, né, a gente tá sempre tem alguém para responder, né, para ajudar. eu Mas tá, acho que é isso. gente, valeu, desculpa aí se, enfim, é isso. Eu estou à disposição também para tirar dúvida, enfim, se alguém quiser encarar, né, eu ajudo do jeito que der, mas enfim, tá aí. É isso, eu agradeço também, Gustavo, a sua presença. Acho que os alunos é muito bom para a gente também, né? A gente está numa outra fase da vida, um pouco diferente, mas sem sombra de dúvida, a gente discutiu um pouco isso a semana passada. As ferramentas são mais próximas de como a nossa cabeça funciona, né? E, de certa maneira, elas estão repondo o que esses primeiros mecanismos aí de trabalho com texto ofereceram, que é bem distante, né? A gente faz conexões e tal, muito mais próximo, né? A nossa memória vai retendo e fazendo conexões, tal como esses sistemas, né? Então, parece que estão realmente olhando mais como é que o nosso cérebro funciona e tentando, de certa maneira, criar ferramentas que funcionam mais próximo disso, né? É bem interessante. Eu acho que isso que essa minha questão que você foi claramente respondendo, eu acho que isso que nós fiquei com essa preocupação com o professor, né? É claro que alguém está, sei lá, no mestrado, né? Não vai enveredar por um caminho desses assim, que de repente pode ser circunstancialmente uma coisa muito complicada, né? Então, assim, vocês têm que ter um pouco de cautela. Eu acho que, principalmente os que estão fazendo doutorado, sim, aí você tem mais tempo. Essa dica de não perder as coisas todas que a gente vai lendo, né? É uma dica interessante, né? De fato. Nós, como professores, perdemos tudo, né? As nossas aulas todas são perdidas, mas enfim, eu acho que são ganhas também de outra maneira. Mas eu não tenho nada, não tenho nenhum registro de nada. 21 anos na UFMG, não tenho nenhum registro do que eu falei. Mas, enfim, são outros momentos históricos, né? Na minha cabeça, isso não se perde, né? De alguma outra maneira. Mas, de qualquer maneira, é isso. Obrigado. Não sei se alguém tem alguma pergunta ao Gustavo ou ao Bernardo ainda, né? Fiquei cansado também. A gente vive na tela agora, né?
enfim. Então tá bom. Eu ia só comentar que eu pedi desculpa que quando estava aparecendo para mim a tela, o bate-papo não aparecia, então eu não conseguia prestar atenção, né? Então não sei se tinha alguma coisa. Agora eu Bem, tô vendo qualquer aqui. coisa vocês podem escrever se tiverem alguma coisa. Eu acho que vai servir muito. A minha preocupação foi só no sentido assim, claro que tudo depende da obsessão, né, do grau da obsessão. Vocês estão diante de alguém bem obsessivo. Então, mesmo que fosse por escrito, ele teria inúmeros e inúmeros cadernos. Nem todo mundo funciona desse jeito. Mas, de qualquer maneira, eu acho que enquanto um mecanismo de ajuda, de organização dos textos, né, isso realmente me parece assim, muito interessante mesmo. E é o que eu sempre senti muita falta no Word, nunca confiei muito, fiquei mais no papel do que no Word, porque as várias versões que a gente tem das coisas vão se perdendo ali, né? Assim, a não ser que você tem que pôr data a todo momento, mas cada dia você muda, você vai pôr uma data, é uma coisa louca isso, né? Desse jeito, percebe que existem hoje mecanismos que ajudam. Então, vocês que são mais jovens e que têm aí a vida pela frente aberta, realmente parece imprescindível usar esses. Eles são o futuro mesmo, né? E o que eles estão falando. É engraçado que sempre que dá esse horário final da aula, a conexão do Fernando cai. Acho que já aconteceu umas 4 aulas diferentes. Pô, ele falou um Tipo, negócio que também é às muito legal, 5h50 cai. que eu nem mencionei, 30 segundos, que era assim, tem versões, né? E dá para voltar atrás. É. Fernando, desculpa, você sumiu pra gente e a gente não parou de escutar. Aí eu lembrei que já aconteceu esse horário, 5h50, sempre cai a sua conexão. Eu acho que é o Webex que derruba, não? Não é não. Ó. Então, vamos encerrar, né? Obrigado a todos. Boa semana para vocês. Obrigado, Fernando. Até Obrigado, terça, Gustavo. até qualquer dia. Então, Obrigado, pessoal. é isso. Obrigado, gente. Eu te mando depois a gravação, tá, Bernardo? Tá, perfeito. Então, obrigado, gente. Um abraço.